Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Crias do Amit, o programa do Amit 1914, que vai te atualizar sobre tudo das categorias de base do Palmeiras. Nossa pauta hoje recheada, teve muitos jogos nos últimos meses, no último mês principalmente, e nós vamos dissecar Sub-17, Sub-20, que tem uma novidade muito importante, um garoto de 15 anos, destaque do Palmeiras, já jogou no Sub-20 e fez gol, a gente vai mostrar o gol aqui durante o Crias do Amit. Comigo, Tailon Moro mais uma vez, o Leozinho tá de folga hoje, dando aquela descansada. Bem-vindo, Tailon, temos aí uma boa edição de Crias do Amit. Valeu, Léo, mais uma edição aí desse programa importantíssimo, né, para tratar sobre a base do Palmeiras com muitas novidades, né, como você disse, muitos jogos aí nas últimas semanas, tem Copa do Brasil Sub-17, Brasileiro Sub-20, Paulistão Sub-20, então muitos jogadores aí em ascensão, né, sendo destaque, a gente vai mostrar tudo aqui, mais um programa, esperamos aí, contamos com a sua audiência até o final. É isso, e a gente vai mostrar gols importantes, gols do Campeonato Brasileiro, mas você tem que nos ajudar com o seu like, sua inscrição no Amit 1914 e principalmente, gente, o seu feedback nos comentários desse vídeo. Vai aí embaixo, comente qualquer coisa, um elogio, uma crítica, a sua opinião sobre o Orlando Ribeiro, que é o novo técnico do Sub-17, a gente vai falar sobre isso após a demissão de Arthur e Tiro e muito mais. Vamos começar então, sem mais delongas, para a gente tentar resumir muito bem o que foi o último mês da Sociedade Esportiva Palmeiras no Sub-20 e no Sub-17. A arte já está aí na tela, todo mundo já conhece, vou tirar a logo para não nos atrapalhar e vamos começar falando do Sub-17, que teve um tempo aí para reintegrar aí os jogadores, a nova comissão, o Arthur e Tiro foi demitido e o novo comandante é o Orlando Ribeiro. Tailon Moro, sua análise, ele que veio do São Paulo, foi muito campeão por lá e nós, outro dia aí, já passamos o carro no São Paulo, então levamos tudo que tinha de bom, né, nesse confronto. Exatamente, né? O Sub-17 do Palmeiras venceu o São Paulo aí na última rodada do Brasileiro Sub-17, mas infelizmente não pôde avançar na competição. Então o Palmeiras contratou, né, o ex-treinador do São Paulo Sub-17, também Sub-20, Orlando Ribeiro, né? Ele que realizou um grande trabalho na base do São Paulo, vencendo vários títulos, incluindo a Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas o principal também fez, né, que é revelar bons jogadores para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Então a gente tem aqui, né, o São Paulo usando hoje vários jovens à base, que ele próprio já treinou, o próprio Luan, volante, né, Lisiero, enfim, e também na seleção brasileira, Tantoni, né, Militão, né, zagueiro do Real Madrid. Então todos esses jogadores passaram pelo Orlando Ribeiro, jogadores de várias posições, mostrando aí que ele tem um grande conhecimento de futebol e pode contribuir para o desenvolvimento desses jovens, né? Então a gente teve aí a chegada dele no último mês, portanto ele teve cerca de um mês para trabalhar essa equipe, né, para a Copa do Brasil Sub-17, também para o Paulista da categoria, que vão acontecer ambos nesse segundo semestre. Você pode ver mais detalhes também na reportagem do André Galassi, que já esteve aqui, né, no Amit, no nosso palestra, né, tem uma reportagem contando todos os bastidores e detalhes da carreira do Orlando Ribeiro, mas é um técnico que prima, né, por esse desenvolvimento do jovem, sempre um jogo ofensivo, né, ele sempre busca o desenvolvimento a partir da metodologia do 3-4-3, buscando sempre os alas do campo, né, a verticalidade, e a gente pode pensar que ele pode sim potencializar vários dos jogadores do Palmeiras, tanto aí nessas alas quanto no meio campo, muitos jogadores que podem aí crescer muito sob o comando dele, né, e a gente já pode ver o resultado disso hoje com a vitória no primeiro jogo da Copa do Brasil. É um 9-0 espetacular, esse é o calendário do Sub-17, que Naí, com o novo comandante, venceu por 9-0 Desportiva do Pará. Convenhamos, é um time aí bastante diferente, né, do que o Palmeiras tem de competitivo, né, nas categorias principais, mas o Palmeiras fez aí o seu dever e venceu com autoridade esse jogo da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, foi no Allianz nessa quinta-feira, dia 19 de agosto. O calendário na sequência tem o Campeonato Paulista, Sub-17, jogando contra o Flamengo de São Paulo, depois tem o Ecos ainda pela primeira fase do Paulistão, e na sequência o São José, jogos aí interessantes para ver o desenvolvimento de alguns garotos, são jogos que o Palmeiras tem de tudo para fazer boas atuações. A gente vai mostrar a última escalação dessa goleada, e nós vamos acompanhar na sequência alguns desses gols. Vendo aí na escalação do Orlando, a gente vê o Robert, o Zé Henrique no gol com o Mina, Gabriel Vareta, que é outro destaque, né, dessa categoria, muito promissor, capitão, Pedro, Luiz Freitas, Léo, Giovani, outro que já frequentou o time
principal do Palmeiras, Daniel, Canadá, Thales, a análise do Tylon durante esses gols dessa vitória muito expressiva do Palmeiras Sub-17. Eu tinha mencionado que o Orlando gosta do 3-4-3, mas ele aproveitou também um pouco o trabalho do Wesley Carvalho, né? Principalmente esse meio-campo que já estava ali bastante montado com o Luiz Freitas e com o Thales, tendo bastante participação em gol nos últimos jogos, e com esse trio da frente que é muito forte, né? O Giovani, o Daniel e agora o Canadá chegando nesse time sub-17. O torcedor que acompanhava aí as últimas edições, né, nossas do Crias do Amit, lembra do Cauã Santos, né, que foi o principal destaque da categoria até agora, mas ele estava no sub-20, né, no dia de hoje, que houve esse jogo da Copa do Brasil, portanto ele não jogou na categoria sub-17, estava no sub-20, fez um bom jogo lá, inclusive. Então, a gente vê um time muito bem postado em campo, né? Claro que o Desportivo do Pará não é muito parâmetro, é um jogo até parecido com aquele do Presidente Médici, da categoria sub-20, que os atletas meio que vão visitar o Allianz, né? Assim, conhecer mais a passeio, né? Do que propriamente competir contra o Palmeiras, mas o Palmeiras não tomou conhecimento, a gente pode ver a jogada ali trabalhada pelo Thales, né? Participando muito bem com o Luiz Freitas, pisando na área, o meio campista aí completo, tem tanto passe, tem o drible, tem o gol. Essa bola ali ele enfia para o Giovani, né? Fazer o gol dele, um belo gol que ele tira do goleiro. E a gente também teve de destaque o Canadá, que é um jogador que tinha aparecido pouco nos últimos jogos do Brasileirão Sub-17, mas que foi muito bem, né? Fez 3 gols nessa partida contra o Desportivo do Pará. Aí é o 7º gol do Palmeiras, lançamento bom do Marquinhos, que foi bem também no segundo tempo, e muito oportunista. E o Canadá pode surgir como um dos jogadores mais promissores para esse segundo semestre, aí buscando oportunizar uma vaga nesse time do Palmeiras. Então começa com o pé mais que direito, o Orlando Ribeiro nesse trabalho, todos os jogadores participando bem, como a gente pode ver aí por esse quadro de estatísticas na temporada. Então, muita sorte aí para esse trabalho dele, tem tudo para ser muito bom mesmo. E tá só começando, uma vitória acachapante para cima do Desportivo aí, 9-0. A gente viu alguns dos gols, se a gente mostrasse tudo, o programa ia se resumir só na goleada verde no Allianz Parque. E a gente vê também os números da temporada, agora já somando a Copa do Brasil. O Cauã, que está no Sub-20, como bem disse o Tylon, tem aí suas participações, o Alan, e a gente vê também o Hendrick lá embaixo, o Hendrick, que daqui a pouco a gente vai falar aqui, subiu no Sub-20, jogou o Paulistão, já fez o seu gol. São nomes para olhar com muito carinho. O elenco disponível e aí que fica nas mãos do Orlando. Boa sorte para ele. E agora a gente passa para o Sub-20. Vamos falar das categorias de base, agora nessa categoria que é aquela que intermedia o Sub-17 e o profissional. Os jogadores mais promissores vão ali para fazer os testes, para serem olhados de perto pelo Wesley Carvalho, e a gente vê que no time profissional muitos jogadores que poderiam ainda estar lá no Sub-20 já estão dando conta do recado. O caso do Renan, por exemplo, que está doutrinando na defesa do Palmeiras, que contratou 2 laterais esquerdos, mas tem como opção melhor para o Abel Ferreira hoje o Renan, que cumpre muito bem por ali. Tivemos muitos jogos entre julho e agosto, né? A gente está vendo aí um calendário bastante apertado, e agora também com o Campeonato Paulista, mas há uma divisão muito clara, né, Tylon? O Wesley Carvalho mudando o elenco que disputa o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente mostra a classificação. O Palmeiras está no G8, está bem posicionado na tabela. O Palmeiras, lá no dia 25 de julho, venceu o Botafogo, perdeu para o Galo, venceu o Fortaleza, perdeu para o Taubaté na estreia do Campeonato Paulista Sub-20 com esse elenco modificado, empatou com o nosso rival e depois venceu o Flamengo. Nesse jogo teve um gol muito legal contra o Flamengo de São Paulo pelo Paulistão, uma vitória muito elástica sobre o Sport. E o Palmeiras, hoje também, no dia 19 de agosto, venceu pelo Paulistão o São José. Tylon, o que falar dessa divisão que fez o Wesley? Você concorda com essa estratégia para promover mais jogadores? O Sub-20 que tem um elenco muito gordo, né, muito recheado, me parece uma boa estratégia. Exatamente. A gente já mostrou até aqui nos primeiros episódios o elenco do Sub-20 total em cerca de 3 jogadores para cada posição, né? E o Wesley é muito claro nas últimas temporadas essa divisão que ele faz entre jogadores que não estão sendo tão aproveitados, né, nos campeonatos nacionais do Sub-20 e também jogadores de menor idade, né? 2003, 2004 para cima, que estão indo também para o Sub-20 para pegar rodagem nesse Paulistão. Então isso já acontecia nas últimas temporadas. Ele usa o auxiliar dele, né, que é o Gilmei Amberê, para comandar o time no Paulistão. Isso vem sendo muito bem desenvolvido. Então a gente vê esse Sub-20 teve aí algumas dificuldades, né, nesses jogos do Brasileiro, principalmente contra o Atlético Mineiro, né, e desse jogo a gente tinha talvez o principal fato, que é a lesão do Henry, mais uma lesão bastante grave dele, né, já tinha lesionado no ano passado,
a sua perna, e aí lesionou novamente, né? Ele quebrou a perna aí, tanto a tíbia quanto mais um osso que eu esqueci da perna, numa dividida muito feia, e aí o Palmeiras não conseguiu vencer, o Gabriel Silva perdeu o pênalti, mas depois disso o Palmeiras embalou no Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu um bom resultado contra o Fortaleza, também contra o Sport, empatou contra o nosso rival, mas poderia ter vencido, né? Perdeu vários gols aí, principalmente o atacante Nilton. Então, um time que vem crescendo na competição nesses últimos jogos, né? A gente teve aí o Gabriel Silva muito bem nas participações em gol, como sempre, o crescimento do Garcia, tanto nas assistências, quanto em gols, quanto sofrendo pênalti. Enfim, creio que ele deve ganhar rodagem, talvez no profissional no ano que vem, pelo menos é a minha expectativa e meu desejo. Também o Marino voltando a jogar bem, tanto nas assistências quanto nos gols. E a gente também teve uma substituição ali no setor esquerdo, né? O Vanderlan não estava jogando muito bem nesses últimos jogos, estava um pouco ali exposto defensivamente, não contribuindo muito. O Ian Custódio, que é um jogador mais novo, 2003, ganhou oportunidade e está correspondendo. Então vamos ver como vai a sequência, né, desse trabalho do Wesley Carvalho, né? Tem um elenco muito farto de opções, mas aí algumas posições estão muito bem desenvolvidas, principalmente ali no setor de ataque, e aí no meio-campo com o Vitinho e o Fabinho. Vamos ver aí os gols contra o Fortaleza na vitória do Palmeiras por 3-0 no Brasileirão. São os melhores momentos, né? A gente vai conversando nesse momento sobre o Sub-20 e essa lesão do Henry, mais uma, né, Tyler? É muito difícil para um jogador das categorias de base ter essa sequência de lesões. A gente torce muito por ele. Para mim, era o zagueiro com mais potencial da nossa defesa das categorias de base, mas são coisas que no meio do caminho surgem que ninguém controla, né? São coisas que vão ficar marcadas na história do garoto. Espero que ele se recupere, que o Sub-20 siga evoluindo, mas é uma lesão que demanda muito tempo, depois a reabilitação, a confiança, e fica assim a história do jogador. Quero ouvir você também sobre o Vanderlan, que postou na rede social uma frase muito estranha, eu diria, né? Que está com dificuldade de ser melhor, que precisa melhorar, mas algum problema ali até meio que com sua saúde mental. Enfim, a gente está vendo que isso está acontecendo demais com a pressão nas categorias de base. Você acha que até a própria ascensão do Renan o pressionou, algo nesse sentido? Falando um pouquinho sobre o Henry antes, né, vale lembrar que ele foi o capitão do título brasileiro sub-17 aqui no Brasil em 2019. Então, jogador, né, de muita competência dentro de campo e também na liderança, né, dos elencos em que ele passa. E ele também tinha expectativa de ir para o elenco profissional ano passado, né, quando vários jogadores da defesa do Palmeiras se lesionaram, né. O Renan, a princípio, não era a principal opção, era o Henry, mas ele passou por uma cirurgia no joelho no segundo semestre do ano passado e não teve sequência nem oportunidade. E voltou esse ano liderando essa equipe do Sub-20, estava bem, inclusive marcou um dos gols importantes ali na competição, mas acabou se lesionando, infelizmente. A gente espera que essas cirurgias não atrapalhem, né, tanto o lado mental quanto o físico do jogador para a sequência. E ele também tem mais um ano de Sub-20, né? Ele é de 2002, então o ano que vem inteiro ainda ele pode jogar esse Sub-20. Então a gente espera que ele possa se recuperar dentro de campo. O Renan é até engraçado, né? Porque é um jogador que domina jogos da Libertadores, do Brasileiro, com 19 anos, e ele ainda não está nem no último ano do Sub-20, né? Ele poderia ter esse ano e mais um. Então, um jogador muito maduro, né, dentro de campo, tem já uma postura de líder, né? Que vem desde a família dele. Então, a gente espera que ele siga evoluindo e creio que em breve vai se tornar aí, talvez, titular imbatível da equipe do Palmeiras principal e tem, obviamente, projeção de grande clube na Europa. Falando sobre o Vanderlan, é um jogador que mostrou qualidades, né, no time profissional quando entrou, né, fazendo a saída de bola pela esquerda, né, tendo velocidade na recomposição, mas ainda é um jogador, eu acho que um pouco cru, né? Ele não é assim tão experimentado assim, né, no Sub-20, né? Esse ano ele está dando mais oportunidades, então passou por uma oscilação, é normal, né? Ele não tem a projeção que tem outros jogadores, como tinha, por exemplo, o Vitão, né, zagueiro, o próprio Renan, Henry, na lateral esquerda, o próprio Luan Cândido, né, que foi vendido por um grande preço, mas é um jogador esforçado, né, que pode ainda se desenvolver, maturar e, quem sabe, novamente ganhar mais oportunidades, tanto no Sub-20 quanto, quem sabe, numa possível subida. Muito bem, a gente está vendo aí o gol do Gabriel Silva e, gente, a gente está reprisando isso todo o programa praticamente, como a gente ficou sem paciência, né, com o time do Palmeiras, com as atuações do Gabriel no profissional,
e ele no sub-20 ainda não estava nem maduro para subir, subiu para cobrir buraco, e é o melhor jogador disparado dessa categoria no Palmeiras, é o mais decisivo, faz gols de pênalti, faz gols de cabeça, é um jogador com muitas valências, rápido, sempre bem posicionado, e a gente tem que ter calma que o futuro do Palmeiras está por aí nas categorias de base. Palmeiras no Campeonato Brasileiro, então, está na segunda colocação, a 3 pontos aí do líder, que é o São Paulo, todo mundo com 11 jogos, bonitinho por ali. A diferença é que o São Paulo tem uma vitória a mais. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras, então, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Ali está empatado no número de pontos com o Atlético Paranaense, mas tem a vantagem no número de gols pró, é isso? Um gol a mais, acho que está levando por conta disso. E vamos ver, então, como ficou essa divisão. O Palmeiras também está disputando o Campeonato Paulista Sub-20 com um grupo diferente. E fala desse gol aí, Tylon. Endrick, 15 anos, já está no Sub-20 sendo utilizado pelo Wesley. Exatamente. O Endrick já tem um nome aí bastante conhecido da torcida, principalmente na internet, né, que acompanha o garoto desde que ele tinha 11, 13 anos. E já se falava, né, quanto que esse menino vai subir. Mas calma, gente, ainda aí, né, é um corpo de um adolescente, tem 15 anos, mas já ganhando oportunidade nessa categoria do Sub-20, né, no Paulista, que é exatamente para experimentar os jogadores. E é um jogador, né, que é canhoto, tem uma boa finalização, tem o drible, né, ele é muito forte para a idade dele, um jogador de 15 anos que compete aí no Sub-20, 5 anos, né, mais velho. Então, né, a gente não tem o que esperar dele, senão o melhor, né? Claro que a gente tem que ter calma, que ele vai oscilar. Enfim, tem 5 anos de categoria Sub-20, obviamente vai passar pelo Sub-17 ano que vem, com o Orlando Ribeiro, depois com o próprio Sub-20 com mais regularidade, mas esses detalhes que ele deixa em campo, né, a gente não pode esperar pouco dele, não. Ele já entrou com muita maturidade no Sub-17, já participando de vários gols, sofrendo pênalti, então um jogador aí muito inteligente, que se botar a cabeça no lugar, né, não se deixar ali tirar a cabeça, tirar o foco, eu acho que ele promete muito ainda dentro de campo. É um dos nomes para guardar com muito carinho aí. Já está no Sub-20, mas temos que ter calma, eles oscilam bastante. Esses são os números, então, na temporada no Paulistão Sub-20, começando agora, né? O Caio Cunha já tem um gol e uma assistência, o Endrick fez o seu gol também, Bruno Menezes, 3 gols e uma assistência, Thiago, uma assistência e o Vitor Henrique, um gol. O Bruno Menezes também merece esse destaque, né, Tylon? Apesar de ser o início de competição, é um daqueles que também tem recurso para ser alguém decisivo no futuro. É óbvio que esses fatores podem, pelo meio do caminho, ser mudados, né? Mas são os nomes que hoje a gente tem como destaque. É um jogador que ano passado ele já era bem jovem, né? Tinha cerca de 18 anos e participou do Paulista Sub-20, né? Com a vitória do Palmeiras sobre o rival na final. Ele foi muito bem, né? Deu assistência, deu gol. Então, ele já mostrava ali alguns detalhes, mas não conseguiu se firmar exatamente como titular, né? O Jonathan tem mais espaço, o Pedro Acácio também, mas a gente espera que nessa categoria ele possa novamente, né, encher os olhos do Wesley para voltar ao time principal Sub-20. Para mim, é o meia mais talentoso, que tem mais recursos de drible, de passe, né? Ele meteu um grande chute de fora da área nesse jogo hoje contra o São José. A gente espera realmente que ele possa se firmar, né, e possa voltar bem para esse time principal, porque ele tem bastante potencial. Claro que é uma posição bastante concorrida, que hoje demanda, né, que os meio-campistas não só ataquem, mas também tenham a marcação, tenham uma consciência maior, né, do jogo. Mas se ele botar também essa cabeça no lugar, eu creio que ele vai ganhar sim mais oportunidades com o Wesley. Muito bem, outro que está ganhando oportunidades agora como titular é o Marino Rinestroso, é um nome que está na boca da torcida palmeirense sempre, a gente vê que ele é muito veloz e tal, e agora, de fato, ele está começando os jogos, está ganhando ali o treinador também, vamos ficar de olho nele nos próximos jogos, nas próximas atuações, lembrando que ele não é jogador do Palmeiras, ele está emprestado, e o Palmeiras tem que decidir em breve se vai ficar com o atleta ou não. Próximos jogos dessa categoria Sub-20, comandados de Wesley Carvalho. São Paulo, pelo Brasileirão, é jogo que vale aí encostar no líder. Se o Palmeiras ganhar, chega aos 26 pontos que tem o São Paulo, como a gente mostrou logo ali. Esse jogo é no dia 23 de agosto. Você certamente já viu o Crias do Amit antes desse jogo, né? Então se prepare, é jogo do Sport TV, liga a TV e torça pelo Verdão. Depois, na primeira fase do Paulista, enfrenta ainda o União Mogi, transmissão da Eleven Sports. Lembrando que a Eleven Sports, dona aí dos direitos desses gols que a gente mostrou. Estamos dando os créditos aqui a todos vocês que fazem um trabalho impecável. E no dia 29, um dia
3 dias, após o jogo contra o União Mogi. Ainda não está definido onde vai ser esse jogo, o horário, mas o Palmeiras enfrenta a Chapecoense pelo Brasileirão Sub-20. Tylon, suas considerações finais. Apresentamos tudo que tínhamos no roteiro, 21 minutinhos praticamente o nosso vídeo. Eu agradeço demais a você que nos acompanhou. Deixe o seu like e comente, gente. É hora de dar o feedback, o que você está achando das categorias de base do Palmeiras e do trabalho inicial do Orlando Ribeiro e também do Wesley Carvalho, dividindo o grupo no Sub-20. Bom, vou usar esse espaço no final para responder algumas perguntas do nosso torcedor. Né? A gente já pede que vocês coloquem mais perguntas aí para a gente, né, dar mais informação no próximo episódio. O Marcos Varanelli, no último vídeo, perguntou sobre a situação do Pedro Lima e do Carcelém. O Pedro Lima é um jogador que teve bastante destaque no Sub-17 ano passado, meio campista, né? Um jogador que pode jogar ali tanto de primeiro volante quanto de segundo, tem um passe ótimo e tem ganhado oportunidade no Sub-20 no Campeonato Paulista, inclusive usando a 10, né? Tem jogado bem, a gente espera que ele continue tendo sequência. O Carcelém é um meia que veio da base do Independente Del Valle, né? Teve aí alguma expectativa de projeção, mas não ganhou nenhuma oportunidade, né, nos jogos oficiais do Sub-20, já saiu, então o Palmeiras aí, né, com alguns estrangeiros que não se firmaram aqui, né, o Plus, Carcelém, então a gente espera que o Inês possa se firmar e quem sabe render mais frutos, né, tanto na categoria do Sub-20 quanto no profissional. Muito bem, tá aí. Deixe sua pergunta nos comentários. Nós nos vemos nas próximas semanas. Acompanhe a programação do Amit, tá na mesa, pré-jogo, pós-jogo, coletiva, palestra, sexta com breja, enfim, conteúdo aqui não falta. E nós te esperamos no próximo episódio do Crias do Amit, e obviamente com vitória do Verdão, principalmente nesse jogo do Sub-20 contra o São Paulo, que é um jogo muito importante. Roda a vinheta, avante palestra e nos vemos na próxima. Obrigado, Tylon. Até mais.